1 Reis, no capítulo 18, eu vou ler aqui para vocês, né? Eu não sei se conseguiu pegar aquilo que eu li, mas eu vou ler de novo aqui para vocês, tá bom? E aí vocês vão dando feedback aí nos comentários para nós arrumarmos, né? Se tiver alguma transferência, se tiver alguma oscilação, tá bom? Então, 1 Reis, no capítulo 18, a partir do 17. Acabe, quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Verso 20. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Queridos, eu peguei essa passagem porque olha só o contexto ao qual estava acontecendo. Elias estava indignado pela adoração ao qual Israel estava fazendo. Israel, eles pegaram todas as estátuas, todos os monumentos, tudo aquilo que era dos outros povos, eles começaram a pegar para si e começaram a adorar. Começaram a adorar o Deus Baal, começou a adorar o Deus Aserá. E aí Elias, vendo todo esse panorama da corrupção que estava acontecendo com Israel, dos altares que Israel estava fazendo, Elias começou a ficar indignado. E aí o que ele falou? Pega todos os profetas, tudo que vocês estão fazendo. E aí ele começou a questionar o povo. Vocês estão oscilando de um lado para o outro. É como se ele estivesse falando: vocês estão adorando uma hora Deus, uma hora vocês estão adorando Baal. Uma hora vocês estão adorando a Deus, outra hora Baal. Se para vocês, o Senhor, e aqui na linguagem original, o Senhor vai se traduzir por Javé, ou Iavé, né? Então, aqui, ele está falando, se o Senhor, Ele é Deus, então que vocês adorem somente Ele. Agora, se para vocês Baal é Deus, então vocês adoram esse Baal. Então, pare de ficar oscilando, vocês estão oscilando. E aí, quando Elias começou a falar isso, o povo ficou pianinho. O povo ficou quieto. E por que eu estou falando isso? Ultimamente, em algumas semanas, né, em todo esse panorama que nós estamos vivendo, será que verdadeiramente nós estamos levantando que tipo de altar? Será que nesse tempo todo, eu falo porque toda vez que eu venho ministrar, o Senhor tem me trazido algumas experiências. E eu vou falar de mim, eu comecei a colocar a minha adoração, colocar o meu altar, levantar o meu altar em coisas que não eram relacionadas a Deus. E aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, olha só como que era esse panorama. Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 16, você vai ver que do início ao fim, todas as vezes que a Bíblia relata de um rei, sempre vai estar escrito no início dos capítulos: e o rei tal foi reprovado. O rei tal fez algo que Deus não aprova. E por que isso acontece? Por que o Senhor reprova? Por que o Senhor estava reprovando aquelas pessoas? Porque o rei, como líder daquela nação, ele não estava colocando o altar, não estava colocando Deus como soberano naquela cidade.
naquele país que era Israel. E diferentemente de Judá, a grande maioria dos reis de Judá, a Bíblia fala, e o Senhor aprovou a conduta daquele rei. Eu não vou citar, como eu falei, eu queria citar todos, mas são muitos reis. Então a minha pergunta para você é, o que a gente está fazendo, o que você está fazendo para usurpar o lugar de Deus? Para roubar aquilo que está roubando a presença de Deus na sua vida. E isso que está roubando a presença de Deus é um altar que nós estamos levantando. E eu falei isso em referente na semana passada à oferta. Que o dinheiro muitas vezes rouba o lugar de Deus, o senhorio de Deus na nossa vida. E além do dinheiro, tem muitas outras coisas que eu vou citar aqui. Então, eu falo porque nesse tempo de quarentena, de isolamento social, eu vejo pessoas com uma aflição dentro de si, uma angústia, uma ansiedade, e elas começam a procurar algo para preencher aquilo, e elas começam a buscar algo que não vai preencher elas. E aquilo está se tornando um ciclo vicioso, e aquilo que era para ser o lugar de Deus está se tornando o lugar de um prazer momentâneo. Nós muitas vezes estamos saindo do propósito de Deus. E desde a primeira live que nós fizemos aqui, tudo foi pregado sobre Deus estar restaurando a igreja, Deus está restaurando o seu povo. E hoje não é diferente. Se nós pegarmos todas as ministrações que o Senhor está nos dando, você vai perceber que todas as mensagens têm algo para ser restaurado, para colocar de novo no lugar que é devido, restabelecer algo. Então hoje, o nosso altar, ele vai ser influenciado pela voz que nós estamos ouvindo. Como assim ele? O altar vai ser influenciado pela voz que nós estamos ouvindo. Eu não sei como você tem passado esses dias, eu não sei como que está a sua vida, mas você é influenciado pelas vozes que você tem ouvido. Eu não sei se é a voz do Instagram, eu não sei se é a voz das redes sociais, eu não sei se é a voz da mídia, eu não sei se é a voz da política, se é a voz da saúde, ou se é a voz dos seus familiares, do seu chefe. Tem tantas vozes ao nosso redor que isso tem influenciado nós a estabelecer o altar do Senhor. Ou acabar fazendo o altar dos Baalins. E aqui, o Deus Baal, que aqui a Bíblia está falando, isso pode ser qualquer coisa que tenha tomado a maior parte do nosso tempo. Deus não é... Deus, a palavra Deus, ela quer dizer tomar conta, tomar um lugar, exercer influência. Porque se nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, se Jesus é o nosso Deus, que Ele governa a nossa vida, Ele tem que exercer influência na minha vida e na sua vida. Aleluia. E aí quando coloca aqui Baal, está falando que Deus não tem essa soberanidade sobre nós. Deus não é soberano sobre a minha vida ou sobre a sua vida. É outras coisas que têm tomado o lugar de Deus em nós. E aí continuando, eu quero ler com você o verso 30 de 1 Reis 18, no verso 30. Depois de tudo isso, depois se você quiser ler a história inteira, eu aconselho você ler. Mas para a gente ser mais dinâmico, no verso 30, Elias, ele vê todo aquele cenário e o povo que adorava Baal começou a fazer sacrifícios, levantar um altar a Baal. E aí, até o pastor comentou, acho que semana passada, sobre essa passagem, e aí Elias começou a zombar do povo. Por quê? Porque eles estavam adorando Deus, querendo a presença de Baal, mas não existia resposta. Eles levantaram
o altar na adoração e fazendo holocaustos para que Baal viesse, mas nada acontecia. Por quê? Não existe. Era um Deus morto. É um Deus que não tem vida. E aí, quando ele foi levantar um altar referente ao Deus de Israel, ele fez isso. Verso 30. Então, Elias e a todo o povo disse: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Essa passagem é a passagem-chave da mensagem. Como o tema é restaurando o altar, Elias, vendo todo aquele cenário, o povo, a família dele, que era o povo de Israel, levantando altares a Baal, ele foi lá e fez o quê? Reparou o altar. Ele restaurou aquele altar que estava em ruínas. E aí no verso 37... Verso 37. E aí depois que Elias levantou o altar, ele invocou o nome do Senhor. E aí, responde-me, Senhor. Elias disse: responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o altar, o holocausto, a lenha, a pedra, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Meu Deus! Olha só, Elias vendo o cenário, ele restaurou, ele reparou. E aí eu quero colocar agora na minha vida e na sua vida. Que altar você tem levantado que o Senhor precisa reparar? Que altar você tem colocado? O altar é um lugar. O altar é um lugar de onde está em evidência. Meu Deus. O altar é um lugar de destaque na nossa vida. O que tem estado em destaque na sua vida mais do que a presença de Deus? O que tem estado em destaque mais do que a presença do Espírito Santo? Muitas vezes você, a nossa família tem vivido tantas coisas, mas nós esquecemos de perguntar para Ele. Nós começarmos a ter atitude, várias atitudes e decisões e emoções e trabalho e planos na nossa cabeça e frustrações dentro de nós, mas nós não estamos perguntando e voltando o nosso altar para aquele que é devido. Elias se tocou e viu: eu vou precisar restaurar esse altar. O povo está sendo influenciado por outras culturas. E aqui eu escrevi uma coisa que para mim fez muita diferença. O altar do Senhor não é um lugar físico. O altar do Senhor não é um lugar físico. O altar do Senhor não é a igreja. Não é o templo. Não é as quatro paredes. O altar do Senhor somos nós. Aleluia. Eu e você, o meu coração, o seu coração. Você foi feito para ser o altar do Senhor. Você foi feito, criado. Deus criou você para que você fosse encarregado de levar a glória dele. É esse o meu papel, o seu papel. É isso que é o altar. O altar é colocar Deus como destaque na minha vida e na sua vida. Então, quando nós olhamos para o espelho, nós temos que olhar para o espelho e ver quem aparece mais. Se é o que as pessoas dizem sobre nós, se é o que nós pensamos sobre nós mesmos, ou se é o que Deus pensa sobre nós. Se é o caráter de Cristo sobre mim e sobre você. Você foi criado para levar a glória de Deus. A presença de Deus habita em você, habita em mim, e nós temos que entender isso. E se isso não está acontecendo, nós precisamos reparar o altar, nós precisamos restaurar isso. Porque nós estamos saindo do propósito e nós não podemos fazer isso.
Nós vamos gastar muito tempo e nada vai acontecer, porque nós estamos fora do propósito. Amém? Deixa eu beber uma aguinha. Em Deuteronômio 5, Deuteronômio 6, no verso 5, Moisés, quando ele vai escrever os mandamentos, ele colocou, e Jesus sempre repetia isso. O altar, quando nós entendemos que nós somos o altar do Senhor, nós temos que colocar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo no destaque da nossa vida. Nós praticamos esse versículo, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. É a primeira coisa para eu e você conseguirmos restaurar esse altar. Amar a Deus e colocar Ele sobre todas as coisas, acima de tudo, acima do que você sente, das angústias, da tristeza, às vezes da escassez que você tem passado, das fragilidades, das inconstâncias, dos desânimos que você tem passado. E você colocar a Deus acima disso, porque você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê que aquilo que tem acontecido com você vai cooperar para o seu bem. Não é em vão aquilo que você tem passado, porque você sabe que o altar, que você é do Senhor, que você foi chamado por Deus, que você foi resgatado. E isso não vai mudar a sua vida. As circunstâncias não vão mudar aquilo que você pensa, não vão mudar os princípios que você segue, porque você entende de quem é o altar. Você entende que a sua vida é dele. E eu queria aqui colocar 6 vozes que influenciam o nosso altar. Meu Deus. Porque no começo eu falei que a voz que nós ouvimos influencia no altar. E o altar é eu e você. Então pode existir várias vozes. Mas eu coloquei 6 aqui, eu achei até bastante. A primeira voz que pode influenciar o seu altar é a voz da alma. A voz da nossa alma é o quê? É os nossos desejos e as nossas emoções. Elas podem influenciar o nosso altar. Meu Deus. Essa voz, ela pode se tornar o próprio altar. Porque quando nós começamos a somente andar conforme o nosso desejo e as nossas emoções, nós fazemos desses dois o nosso Deus. E aí acaba roubando o lugar no senhorio de Cristo. E é muito sério isso. Muito sério. Quando você vê, e eu já fui muito assim, muito mesmo. As pessoas mais próximas, meus pastores, principalmente a Lu, ela sabe disso. Que eu era muito governada pelos meus sentimentos. E a todo momento eu ficava totalmente instável. Porque eu colocava as minhas emoções acima de tudo. E aí, quando a nossa alma fala mais alto, chega o desânimo, chega a tristeza, chega a vontade de fazer algo que está contrário à Bíblia, nós pegamos e falamos assim: não tem problema pecar. Deus, Ele perdoa depois. Não é assim? Nossa. Deus, ele perdoa, Deus me ama. Não tem problema. Eu vou fazer isso aqui, mas Deus conhece meu coração. É porque a nossa alma está governando. É a nossa alma que está sendo o altar da nossa vida. A segunda voz. A segunda voz, ela vai falar sobre a cultura ao qual nós vivemos. É uma voz. E às vezes essa cultura está implícita, nós não estamos vendo o que está acontecendo.
Sabe algo que todas as pessoas têm um comportamento, mas você não sabe por quê? É a cultura. Todo mundo sabe, todo mundo faz, mas você fala, não sei por que acontece isso em Moreira César. É a cultura de Moreira César. É a cultura que está regendo aquela cidade, aquela comunidade, aquele grupo. E não tem como a gente fugir de uma cultura. Seja a cultura da nossa célula, é uma cultura. Seja da nossa família, cada família tem uma cultura, um modo de viver. Regras implícitas, regras que a gente não estabeleceu vocalmente, escrito. Sabe assim, meu pai, por exemplo, ele nunca falou assim, eu nunca quero que fale palavrão aqui na minha casa. Ele nunca disse isso. Mas eu, como criança, na época, eu sabia que se eu falasse um palavrão, eu ia levar tapão. Porque era uma regra implícita. Ele não disse. Mas eu sabia que era errado. E se eu fizesse, eu ia receber uma punição. É uma regra. É uma cultura que habitava na minha casa. E pode ter outras culturas também. E, por exemplo, a cultura pode dizer assim para você: você está perdendo tempo, né, de ir para a igreja. Porque você é tão novo. Não é assim? Eu já ouvi isso. E já ouvi pessoas falando, né, que ouviram também. Outra coisa. Ficar, beijar, sexo. É normal isso. Tem que fazer, porque jovem, como você vai casar com uma pessoa que você não conhece? É uma cultura que está implícita. É a cultura que dita isso. Isso para os solteiros, né? Balada, fala sobre mentira e tantas outras coisas, faz parte de uma cultura a qual nós vivemos. É verdade. E se a gente pegar isso se torna o nosso altar. Se nós deixarmos que as vozes da cultura onde nós estamos inseridos tenham influência maior do que o que a Bíblia diz, essa cultura é o nosso altar. Porque ela está exercendo sim uma influência maior do que o que a Bíblia está falando. Do que Deus pensa sobre mim e sobre você. Por que você vai dar dízimo? Dízimo, isso aí o pastor vai roubar. Esse dinheiro aí é para o pastor. É uma cultura que está estabelecida aqui. Só que nós, primeiramente, nós temos que entender o princípio. Meu Deus. Outra voz. A voz da religião. O que a voz da religião fala? Que nós temos que fazer algo para ter algo de Deus. Nós precisamos fazer porque senão Deus vai nos punir. Você precisa fazer algo porque senão Deus vai te castigar. Deus vai pesar a mão sobre você. Não é assim? É a religião. Quando nós praticamos coisas espirituais, porque senão o outro vai falar, senão a gente não vai pregar, senão eu não vou conseguir tocar na igreja. É a religião que dita isso. Eu preciso fazer algo para Deus me amar. Eu preciso orar mais, porque senão Deus não vai me amar, Deus não vai me abençoar. Querido, você já é abençoado. Aleluia. Você já é. Você não é abençoado pelo que você tem. Você é abençoado pelo que você é. Você é filho. E a quarta voz. A voz das pessoas. E entra um pouco até na cultura. A voz das pessoas, ela vai ditar aquilo que a gente deve vestir, como a gente deve falar.
o que a gente deve fazer na nossa vida pessoal ou não. Sabe a pessoa que fala assim, menina, se eu fosse você, eu não fazia isso. Menina, amiga do céu, nossa, eu no seu lugar, fazia um barraco. Meu Deus. Sabe aquelas pessoas que querem sempre opinar na nossa vida? Que parece que tem o controle da sua vida? E aí, e tudo isso aqui, eu já vivi. Essas vozes todas aqui que eu vou falar pra você, eu já vivi. E nós, todo tempo, nós temos que lutar contra elas. A gente nunca vai falar, eu venci, nunca mais eu vou ser influenciado. Não, todo tempo isso está acontecendo dentro de mim, dentro de você. Por quê? Porque nós estamos vivos. Mas a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim vai ter a recompensa. Então a Bíblia fala pra gente só resistir. Porque o diabo já está vencido. Ele falou pra gente vencer. Só resista. Fica firme. Então, eu tô falando isso porque eu já fui muito ditada também pela opinião das pessoas. Se você vestir isso, vai ficar ruim pra você, vai ficar estranho, vai ficar feio, não sei o que. Você não pode falar assim. E aí eu comecei a criar uma identidade que não era minha. E eu comecei a ser uma pessoa que eu não era. E aí nem eu me suportava, porque eu estava sendo uma pessoa estranha. E quantas das vezes você tem ouvido mais as vozes das pessoas? A voz das pessoas tem te influenciado mais do que o que a Bíblia diz sobre você. Meu Deus. Você pode estar fazendo das pessoas ao seu redor um altar na sua vida. Só que hoje o Senhor trouxe você para ouvir essa mensagem, para realmente restaurar esse altar. Como Ele está fazendo na minha vida também a todo momento. Quinta e penúltima voz. A voz do diabo. Que vai governar todas as vozes anteriores que eu falei. Ele vai usar todos esses artifícios para fazer você ser influenciado a fazer ao contrário a voz de Deus. E aí, como eu falei da passagem, a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que além daquilo que nós precisamos resistir, a Bíblia diz que nós devemos ficar alertas, vigiar, porque o diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só o que Pedro vai dizer. Ele fala que o diabo está a todo momento tentando arrumar artifícios para que eu e você vamos fazer e criar outros altares. Fazer aquilo que está contrário à voz de Deus. Fazer contrário àquilo que Deus já estabeleceu na nossa vida. Quantas vezes você já recebeu uma palavra profética e aí você já questionou essa palavra? Porque demorou muito. Ou porque não está acontecendo conforme a sua vontade, conforme você imaginou que ia acontecer. Meu Deus. E aí o diabo usa desses artifícios para nos influenciar. E denegrir a nossa identidade. Denegrir aquilo que o Senhor já falou para mim e para você. E aí ele começa a matar as pessoas dentro de nós, começa a matar as promessas de Deus dentro de nós, começa a matar o nosso olhar para as pessoas, a nossa fé, os nossos princípios. Isso pode ser uma voz. E a última voz. A última voz é a voz de Deus. Tem que deixar o último pro final, né? Peraí. O último pro final e o melhor também. E olha só. Nós falamos de 5 vozes. A voz da alma,
a voz da cultura, a voz da religião, a voz das pessoas, a voz do diabo e, por último, a voz de Deus. Se você não tiver com papel aí, com celular, que dá para você anotar, eu sugiro que você corra e pega. Que eu vou falar algumas dicas aqui para como você pode restaurar o altar segundo a voz de Deus. Então eu vou dar 5 segundos para você buscar. Já buscaram? Olha só. O que a voz de Deus vai dizer sobre mim e sobre você? Está tudo escrito aqui na palavra. E é isso que nós temos que dar prioridade. Porque quando nós lemos em 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia diz que Elias viu o cenário. E eu citei algumas vozes que podem influenciar você a criar altares na sua vida. E você está começando a identificar esses altares na sua vida. Como Elias identificou o panorama do que estava acontecendo. E Elias pegou e foi lá e restaurou. E reparou o altar porque ele viu que estava em ruína. E aí logo depois o que ele fez? Ele clamou a Deus. Em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 30. O que ele faz? Ele clama a Deus porque ele quer ouvir a voz de Deus. E aí é isso que nós temos que entender. Começar a colocar a voz das pessoas no mudo. Colocar a voz da incredulidade no mudo. Colocar a voz da nossa alma no mudo. A voz do diabo, a voz das pessoas que estão ao nosso redor, da cultura a qual nós vivemos, porque nós já falamos aqui que nós não somos daqui dessa terra, você é do céu, o seu destino é o céu, a sua origem é o céu. Nós não podemos ficar atrelado às vozes que não são as vozes atrelado a Deus. E aí o que a Bíblia diz sobre você? A Bíblia fala que nós somos filhos amados da mesma forma que ele fala para Jesus. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 17. O que mais a Bíblia fala que nós somos? Nós somos santos porque ele é santo. Santidade não é fazer tudo certo. Uma vez eu escutei isso, eu não vou lembrar de que pastor que foi, não sei. Santidade não é fazer tudo certo. Santidade é reconhecer que está sujo e se lavar sempre. Santidade é quando nós estamos não afastados, mas nós estamos separados para um propósito. Então, quando nós falamos que nós somos santos, nós não estamos falando que somos perfeitos. Nós estamos falando que Deus nos chamou, nos separou para uma missão, para um propósito. Aleluia. Isso é ser santo. Porque se for santidade, for estar atrelada à perfeição, Jesus errou quando ele falou isso. Olha que audácia a gente falar que Jesus errou. Meu Deus. Jesus falou, seja santos como eu sou santo. Eu fui chamado para uma missão. Eu estou sendo separado para uma missão, para um propósito. Eu não sou influenciado por outras coisas. Isso em 1 Pedro 1,16. E aí Romanos 8,1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, as vozes que você tem ouvido, se tem condenado você, se tem te deixado para baixo, se tem colocado um peso dentro de você, não é aquilo que Deus tem falado sobre você. Nós não podemos deixar ser influenciado por essas vozes, porque essas vozes vão realmente influenciar o altar ao qual nós estamos construindo. Verdade. E aqueles que se identificam e falam assim, eu nunca fui para a igreja, eu nunca orei, eu nunca
falando, né? Às vezes você não tem esse hábito, né, de participar de um corpo, né, de você participar de uma célula. E aí a Bíblia diz que, em João capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz que quem crê já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, se você se identifica e fala assim, nossa, eu nunca vivi isso, eu nunca quis ter essa aliança, esse relacionamento com a igreja, com as pessoas que fazem parte disso. Mas hoje, eu entendo que a Bíblia, Deus, ele não é um Deus parcial. Né? Até o pastor falou aqui que realmente é radical mesmo o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho radical. Então, para Deus só existe um caminho. 2 caminhos. O caminho da condenação e o caminho da salvação. Nós escolhemos um dos 2 caminhos. Então, a responsabilidade não é de Deus salvar. Ele já salvou. Nós só precisamos reconhecer. É verdade. Então, Deus já te fez justo, Deus já te fez santo, Deus já fez próspero. Deus já tirou você das trevas e colocou você na luz. Nós só precisamos reconhecer isso. Nós só precisamos crer que realmente Ele já fez isso por nós. E aí automaticamente a nossa natureza vai sendo transformada. De uma natureza caída para uma natureza eterna, uma natureza santa como a de Cristo. Então não tem como eu citar um versículo que não vai trazer uma reflexão no seu coração de falar assim, não, eu acho que eu estava condenado. Porque eu não estou crendo, eu não estou entendendo, eu não creio que Deus já fez isso por mim. Mas a Bíblia diz que somente você crendo, você já estará salvo. Porque a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo já fez. Então, diante dessas vozes, para a gente restabelecer o nosso altar, eu coloquei aqui 7 pontos. E eu só vou citar porque é algo que eu vou falar sobre o título e vou ler um versículo para você ver que tem base bíblica sobre isso. E como você vai restaurar o seu altar. Porque eu dei um panorama de 6 vozes para a gente identificar que altar nós estamos. E você pode identificar mais que uma, mais que 2, mais que as 6. Só que não adianta eu só identificar o altar que eu estabeleci na minha vida. Eu tenho que pegar e fazer como Elias, restaurar, tirar esse altar e colocar o altar verdadeiro. Que é a voz de Deus. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que nós devemos fazer para nós voltarmos a ouvir a voz de Deus, como Elias no verso 30, é nos arrependermos. Arrependimento é essencial para a gente restaurar esse altar. Não tem como você falar para mim que você identificou e tá tudo bem. Não. O arrependimento não é, Ellen, agora eu vou sofrer pro resto da minha vida. Não tem mais jeito para mim. Não. Isso você vai fazer com uma condenação no seu coração. E aí, quando há esse arrependimento genuíno, é quando realmente não há somente uma emoção, mas há uma conduta diferente, há um comportamento diferente, porque arrependimento não é sentimento. Arrependimento é comportamento. Aleluia. E aí eu quero ler, e se você quiser anotar aí, Atos 3, no verso 19, fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, depois de tudo isso, quando nós nos arrependemos, automaticamente a Bíblia está falando que os seus pecados vão ser apagados. Deus, Ele vai te perdoar se nós nos arrependermos de todo o nosso coração. E não somente em sentimentos, mas colocarmos e nos voltarmos a Deus. Aleluia. A Bíblia está falando que nós temos que ir em direção
mudar a nossa conduta, mudar a nossa forma de pensar, que é o próximo ponto, que é o segundo ponto, renovação da mente. Romanos 12:2, não tem como a gente não citar esse versículo. Nós temos que não nos amoldar ao padrão do mundo, à cultura, aquilo que foi estabelecido no mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação. Depois de você se arrepender, você tem que mudar a sua mentalidade. Você não pode pensar da mesma forma que você pensava antes, porque senão, novamente, os altares pagãos vão ser levantados na minha vida e na sua vida. E é muito sério, porque as pessoas, elas querem se converter só externamente. Elas colocam roupas de crente, escutam músicas de crente, Olha aí. mas a mentalidade de crente não tem. Meu Deus. E eu falo crente, não sei nem se é pejorativo, mas as pessoas parecem que elas querem ser externamente cristãs. É porque eu falo paz do Senhor, é porque eu falo glória a Deus, aleluia. Não. Tá forte, hein? Renovação da mente, eu preciso mudar, renovar. Renovar é trazer algo novo. Tirar o que é velho e colocar algo novo. Aleluia. E aí, no terceiro, o que eu tenho que fazer depois de renovar? Direcionar a minha mente. Porque se ela ficar novinha e eu não colocar um foco nela, uma direção na minha mente, não vai adiantar. Tem um versículo mundano aí. Tô brincando. Tem um ditado no mundano que fala: mente vazia, oficina do diabo. Não é? Um versículo aí do mundo? Então. Então nós precisamos direcionar nossa mente. Colocar um foco. E que foco é esse, Eri? Colossenses 3:2. Eita. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que é as coisas do alto, Eri? O reino de Deus, o evangelho, o sacrifício santo de Jesus, a regeneração que Cristo causou em você e em toda a humanidade, o amor soberano de Deus, a santidade, a justiça dele. O que ele quer fazer, o propósito que ele quer fazer na sua vida, na sua família. É isso que nós queremos colocar no nosso pensamento. Como aquela mulher samaritana. Ela recebeu uma informação, ela reconheceu o Cristo. O que ela fez? Ela foi por toda a cidade falar: eu achei Jesus, eu achei o Messias. E ela começou a evangelizar aquele povo. E a Bíblia diz que toda aquela nação, toda aquela cidade se voltou a Jesus. Foram lá ver, foram lá ter experiências com ele. Lá em João capítulo 4, se eu não me engano. Então, quando a gente direciona a nossa mente, nós começamos a ver frutos na nossa vida. Porque nós estamos com propósito, nós estamos com foco. Ellen, eu entendi agora que... eu acho que as minhas emoções é que tem um altar na minha vida. Ótimo. E agora você vai direcionar a sua mente, as suas emoções. E aí você vai colocar o governo do Espírito Santo sobre isso. E você vai falar, se as suas emoções governam, você coloca e começa a declarar na sua vida. Os frutos do Espírito Santo, por exemplo. O equilíbrio que o Espírito Santo dá ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo. A quarta voz. O quarto item. Obediência. Não tem como a gente falar de outra coisa depois que a gente se arrepende, a gente renova e direciona a nossa mente. E aí, a nossa mente voltada para as coisas do alto, Tiago, capítulo 1, verso 22, vai falar assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só, se eu e você, a gente não pega a palavra e obedece, não vai adiantar. E como que eu vou obedecer? Conhecendo a palavra.
E não somente conhecendo, como aqui você está ouvindo a palavra de Deus, você tem várias pregações no YouTube, nós temos as células, e a todo momento a gente está ouvindo. Mas se eu e você, a gente não pratica a palavra, isso não vai exercer influência sobre nós. Porque nós não estamos colocando em hábitos. E aí a quinta é buscar a santidade. E como eu já li aqui, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16, Jesus fala para sermos santos, porque Ele é santo. E a sexta e penúltima, o corpo é dedicado ao Senhor. Para a gente restaurar o altar, a gente precisa olhar para o nosso corpo. E aí, 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 e 20, fala assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, esse item que eu coloquei, muitas das vezes nós esquecemos. Por quê? O nosso corpo é santuário, é o templo, é o altar do Senhor. Se a gente não cuidar e não entender que nós precisamos pegar o nosso corpo e glorificar Ele, nós estamos fazendo outros altares. E aí vai vir com a vulgaridade. Nós vamos precisar de likes, das pessoas elogiarem o nosso corpo. Nós vamos acabar rejeitando o nosso próprio corpo. Por quê? Porque nós estamos colocando o nosso corpo como um altar a coisas profanas, a coisas que estão denegrindo o templo que é de Deus. E sétimo e último, resumindo todos os outros, uma vida consagrada a Deus. Porque se você entende, você ouve a voz de Deus e você entende que você foi restaurado, que você foi salvo, você é justificado, você já tem essa nova natureza, você acredita que a sua vida é consagrada ao Senhor. A sua vida toda, inteira, todas as áreas, ela é totalmente direcionada a Deus. Ela é totalmente o lugar onde Deus pode ser glorificado. E aí, para a gente finalizar, Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós entendemos tudo isso, nós acreditamos que a nossa vida não é mais nossa. Que tudo aquilo que eu faço, que tudo aquilo que você faz, em prol da glória de Deus se manifesta. Seja o seu casamento, seja os seus filhos, seja as suas finanças, seja a sua vida emocional, os seus sonhos, qualquer área da sua vida. Por quê? Porque já está consagrada a Deus. E todas essas áreas vão trazer honra, vão trazer glória, vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam não somente você, mas vejam a ação, o plano, o propósito de Deus na sua vida. Então eu vejo nessa quarentena, nesse isolamento social, muitas pessoas levantando altares. E aí,
quando a gente vê essa passagem de Elias, ele levantando esse altar para o Senhor, e ele coloca uma coisa, eu acho que o pastor Rodrigo disse, ele colocou algo que estava em falta naquele momento. Ele colocou em volta do altar água, algo que estava escasso naquele momento. Porque ele sabia o Deus que ele servia. E sabia o poder de Deus sobre aquele altar que ele tinha construído em prol da glória de Deus. E que você possa meditar em 1 Reis, capítulo 18, principalmente no verso 30 e 31. Porque foi onde Elias ouviu a voz de Deus. E aí, se você vai lendo, a Bíblia fala que Deus mandou fogo. Deus queimou holocaustos. Deus queimou tudo que estava ali, até o chão. E a água foi evaporada. Por quê? Porque ele entendeu que o poder de Deus era soberano sobre todas as coisas. E que ele verdadeiramente era o Deus. Então, que você possa compreender que a voz de Deus é a voz que vai estabelecer o altar, que é verdadeiramente o lugar ao qual ele deve se posicionar, ao qual você e eu temos que colocar. E eu peço para que você coloque a mão no seu coração. E você pode dizer assim para mim, Eli, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Eli, faz tanto tempo que eu não sinto mais a presença de Deus. Faz tanto tempo que eu não sei nem como orar mais. Eu já fui pro meu secreto, mas eu não consigo. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Eli, eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Eli, eu entendi tudo que você falou, mas parece que eu não tenho força. Parece que eu não consigo sozinho. Parece que eu busco, parece que eu me esforço tanto, mas chega uma hora que eu não consigo. Parece que eu canso e perco as esperanças. E eu falo isso porque o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu orando em relação a essa palavra aqui. E é esse momento. Se você identificou, se você entendeu aquilo que você está colocando como um altar na sua vida, e você sabe que não é o altar que a voz de Deus governa, Deus está falando com você. E eu quero orar pela sua vida, por toda a sua família, para que haja verdadeiramente arrependimento, uma renovação da mente, uma direção da sua mente, e você comece a desejar obedecer a palavra dele. E você comece verdadeiramente a colocar toda a sua força, toda a sua fé, tudo aquilo que você construiu nele. E você começar a dedicar o seu coração, dedicar a sua vida ao Senhor. Porque você foi criado para levar a glória de Deus. Você é o próprio altar ao qual o Senhor quer estabelecer a presença dele. Querido Espírito Santo, Pai, eu entendo que muitas vidas possam não ter forças a falar com o Senhor. Muitas pessoas, pelas dificuldades que estão passando, pelas circunstâncias, Pai, às vezes por feridas que a igreja, que as pessoas causaram nessas pessoas, ó Pai. Elas criaram um bloqueio ao seu evangelho, elas criaram um bloqueio à sua voz, elas criaram algo, Pai, que tem impedido, Senhor, elas, ó Pai, de romper isso.
está sendo bloqueado. E o Senhor e a tua voz, ó Pai, ecoando dentro de cada um de nós. Deus, que primeiramente haja em nós o arrependimento. Pai, nos perdoa. Querido, fala agora para o Senhor aquilo que você identificou que é o seu altar, aquilo que você tem colocado acima do Senhor, acima da autoridade de Cristo, aquilo que você tem dado mais voz. Eu não sei se foi as pessoas, a cultura, se foi para sua alma, eu não sei, mas coloca nos pés dele, fala para ele dentro de você, fala para ele aquilo que tem angustiado seu coração, aquilo que muitas vezes tem impedido você de entender aquilo que ele quer fazer. Pai, nós queremos nos arrepender, ó Deus, e mudar. Nos ajuda, Deus, a mudar a nossa conduta, a transformar, Senhor, a nossa mente, a renovar a nossa mente, ó Pai, as coisas, ó Deus, não terrenas, mas as coisas do alto. Pai, em nome de Jesus, que haja, Espírito Santo, uma nova natureza, Pai, pairando na vida dos teus filhos, ó Deus, e que aquilo que eles viviam até hoje, ó Pai, que não tem trazido glória, não tem trazido, Senhor, a sua presença, Pai, que cada um de nós venha largarmos, ó Deus, para trás e venhamos ter uma nova conduta, um novo olhar ao Senhor, ó Pai. Restaura o altar do nosso coração, Pai. Restaura, Espírito Santo, aquilo, ó Deus, que está em ruínas dentro de nós, aquilo que está, Pai, sem esperança, aquilo que está, Senhor, defasado, Pai, pelas circunstâncias, pelos nossos pensamentos. Pai, eu declaro sobre as famílias a restauração do Senhor, Pai, sobre os jovens, Pai, a identidade dos jovens, Pai, a identidade das crianças sendo restauradas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que haja, Espírito Santo, um senso, ó Pai, de arrependimento, ó Deus, para que as pessoas, ó Pai, se voltem ao Senhor, Pai, começam a olhar os teus feitos e reconhecer a sua vontade, reconhecer, ó Pai, que o Senhor é bom em todo tempo e que o Senhor está pronto, Deus, para dar uma nova vida, para restabelecer o teu plano, para restaurar a aliança que o Senhor fez com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, porque eu entendo, Deus, e que a sua voz esteja mais alta do que todas as vozes. Nós anulamos, ó Pai, as vozes que têm atrapalhado, Senhor, ó Pai, fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, traz, Espírito Santo, à tona, Pai, cada área da nossa vida, Deus, cada vida, Pai, que está me ouvindo, que possa receber o toque do Senhor, aquele que não consegue ouvir a sua voz, que eles possam ouvir agora, Pai, a vida que não foram tocadas pelo Senhor e tem, Pai, falado que não tem mais forças, que o Senhor traga renovo nesse momento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu creio, Pai, que esse é o